Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula de hoje nós vamos definir e aprender a fazer estimação e interpretação no chamado modelo de regressão linear simples. Bom, em diversos problemas na prática nós podemos estar interessados em explorar a relação entre duas ou mais variáveis e essas relações elas podem ocorrer das mais diferentes formas. Como um exemplo que a gente vê na física, eu posso estar interessado em estudar o deslocamento de uma partícula em certo instante de tempo com relação à sua velocidade. Se eu chamo de d0 o deslocamento inicial da partícula na origem, no tempo t igual a zero, e v sendo a sua velocidade, então o deslocamento no tempo t ele é dado por uma expressão linear dada pela soma do deslocamento inicial com o produto da velocidade vezes esse instante de tempo que eu estou interessado em estudar. Esse é um exemplo de uma relação linear determinística, porque, desconsiderando possíveis erros de medida, essa equação ela me retorna o deslocamento de maneira perfeita. Né? Mas em muitas situações práticas, a gente não consegue determinar uma relação direta, exata, entre as variáveis, seja essa relação linear ou não. O conjunto de técnicas estatísticas usadas para modelar a relação entre variáveis, quando essa relação se dá de maneira não determinística, é chamado de análise de regressão, ou às vezes também mencionado como modelagem empírica, uma vez que nesse caso aqui a relação ela é extraída de um conjunto de dados que vai ser observado para as duas variáveis. O objetivo geral é prever o valor de uma variável chamada de dependente ou resposta, que nós vamos denotar por y, a partir da informação de variáveis chamadas de independentes ou preditoras, que a gente vai denotar pela letra x. Então, é x1 quando eu tenho uma variável, x2 até xp. Tá? Em muitos problemas práticos onde a minha variável resposta y ela é quantitativa, uma estrutura linear simples ela pode ser adotada na modelagem e fornecer bons resultados. Nesta aula, nós vamos aprender a fazer essa modelagem no caso onde existe uma relação linear entre as variáveis resposta y e uma única variável preditora x. Para introduzir o modelo, eu vou retornar ao exemplo abordado na aula passada, que relacionava o peso de certo modelo de veículo com uma medida de consumo de combustível. A gente tinha medição para 10 pares de observações para a minha variável, que nesse caso y é o consumo de combustível e x é a característica do carro, medida como o peso. Uma relação linear aparente entre essas duas variáveis, ela existia aqui nesse gráfico, e quando a gente calculou aquela medida da força da correlação linear entre essas variáveis, o chamado coeficiente de correlação linear de Pearson, nós vimos que essa estimativa era de menos 0,8514, indicando que existe uma relação linear decrescente forte entre essas duas variáveis. Então, embora exista a indicação de que os pontos estejam relacionados através de uma reta, essa relação ela não é exata. Existe uma oscilação dos pontos em torno dessa reta. Então, o que é razoável considerar, e é o que nós vamos considerar aqui, é que a média da variável y, nesse caso o combustível, ela está relacionada à minha variável x por uma reta. Tá? Então, o que nós vamos assumir é que o valor esperado de y dado x, ou seja, a média de y condicionada em um valor da minha covariável x, ela é dada pela equação de uma reta que depende de dois parâmetros. Um deles eu vou denotar por β0, que é o intercepto dessa reta, e o outro por β1, que é o coeficiente angular dessa reta, e é ele que dá a relação direta entre as variáveis x e y. A suposição de que a média da variável y é uma função linear de x, ela é razoável, mas nós sabemos que o valor exato observado do y ele não cai exatamente numa reta. Então, o que nós chamamos de modelo de regressão linear simples é uma generalização dessa relação dada pela equação abaixo. Para cada unidade amostral i, o valor observado do y ele é modelado como uma estrutura linear que depende de x, onde o intercepto e a inclinação β0 e β1 vão ser estimadas a partir do dado, e essa relação linear é somada a um termo de erro aleatório que é responsável por explicar ou trazer para a gente aquela variabilidade em torno da reta. Tá? Esse termo de erro aleatório ele é assumido ter média zero e uma variância constante para toda a unidade amostral dada por sigma ao quadrado. A suposição da média zero implica para a gente que, usando aquelas propriedades de linearidade da esperança,
nós conseguimos mostrar que o valor esperado do y dado x é exatamente a relação linear que está sendo assumida, ou seja, em média o erro não afeta o valor do y, e que a variabilidade do y dado x, ou seja, aquela variabilidade em torno da reta, ela é dada pela variabilidade desse termo de erro, que para a gente é um parâmetro também que pode ser estimado a partir dos dados, denotado aqui por essa letra grega sigma ao quadrado. Tá? Essa figura eu trouxe só para ilustrar intuitivamente, né, num exemplo, o que cada termo desse modelo significa. Então, essa parte que representa a relação linear entre x e y, ela é capaz de explicar a variabilidade que nós temos na variável resposta y, que é explicada pelo x, ou seja, para diferentes valores de x, eu vou ter uma média diferente para o y, dada por essa expressão de reta. Então, ela consegue capturar a diferença na média do y para diferentes valores de x. Esse termo de erro aleatório, ele entra para explicar qualquer outra fonte de variação no y que não seja essa minha variável x. Né? Em contextos práticos vai acontecer diversos outros fatores afetando o y e não somente a minha variável x. E um caso simples, por exemplo, que esse erro ele é capaz de capturar é esse caso onde a gente pode ter, para o mesmo valor da variável x, diferentes valores da minha variável resposta. Tá? Então, esse é o papel de cada uma dessas partes dentro da modelagem. Uma vez que está especificado o modelo, eu vou passar para a interpretação do que seria cada um desses parâmetros, beta 0 e beta 1, num contexto geral de regressão. Bom, o intercepto da reta, como em qualquer caso, ele representa o ponto onde a reta ela corta o meu eixo y, ou seja, o valor esperado do y quando a minha variável x vale 0. Né? A minha reta representa a média do y em função do x, então quando o meu x vale 0, só resta esse termo beta 0 na minha equação. Então a interpretação do meu beta 0 é isso, é o valor médio do y quando o x vale 0, ou simplesmente às vezes ele pode representar um nível basal para a média dessa minha variável y. O beta 1, por sua vez, ele dá a relação direta entre a variável x e a média do y. Né? Então, o que acontece se eu pego um valor x aqui para a minha variável x e calculo o valor médio? Eu vou ter exatamente aquele valor que a reta me retorna, beta 0 mais beta 1x, certo? Se eu aumento a minha variável x em uma unidade, ou seja, eu pego o valor x mais 1 e aplico lá na minha média, na minha reta que representa a minha média, eu vou ter que para esse ponto x mais 1, o meu valor médio é beta 0 mais beta 1x mais beta 1. Então, o que o beta 1 representa nesse caso é o incremento na média do y quando eu aumento a minha variável x em uma unidade. O incremento vai ser positivo se a minha reta for crescente, como nesse exemplo, vai ser uma diminuição na média, né, quando essa relação ela é negativa, e na verdade, para qualquer quantidade k de unidades que eu aumentar na minha variável x, eu tenho um aumento de k vezes o meu coeficiente angular na média do y, com relação a um caso onde eu tenho simplesmente um valor x observado para a minha variável preditora. Temos então o modelo definido, a interpretação feita, mas afinal, qual é a reta que eu devo utilizar? A gente sabe particularmente que para qualquer dois pontos que eu pego, eu consigo determinar a equação de uma reta. Então, naquela minha nuvem de pontos observados, existem diversas possibilidades de retas. Né? Eu posso pensar também em qualquer outra que não passe necessariamente por dois desses pontos, existem muitas retas possíveis. Então, qual delas eu vou utilizar? Bom, a ideia básica aqui é a gente encontrar a reta que representa o melhor ajuste para esse conjunto de dados dentro de algum critério. E os critérios eles são baseados nas distâncias verticais que a gente tem entre os pontos observados e o valor que a gente teria em cima dessa reta, que vai ser ajustada ou estimada para os meus dados. Essas distâncias verticais das retas com relação aos pontos observados é o que a gente chama de erro. Né? É a diferença entre o y real observado, que está em cima de um ponto, com aquele que eu vou obter se eu utilizar a minha reta como referência. Então, essas diferenças do real observado com aquele que eu vou ter em cima da minha reta é o meu erro. Né? Então, qual que seria a melhor reta para a gente considerar no ajuste de um contexto qualquer? Essa discussão que eu fiz, ela está dada aqui, né? Então, eu quero, no fundo, encontrar o valor do intercepto e da inclinação com base naquele meu conjunto de n pontos, x e y, que eu tenho observado, e usando a ideia desse cientista Carl Gauss, de
muito tempo atrás, né, a proposta é estimar esses parâmetros beta 0 e beta 1 de forma a minimizar a soma de quadrados dos erros, que eu estou denotar aqui por SQE, soma de quadrados dos erros. Então, essa função SQE, em termos dos erros, como ela é dada? Para todos os meus valores amostrais, para i de 1 até n, é a soma dos erros ao quadrado. O erro é a diferença entre o valor observado e aquele que eu tenho em cima da minha reta, tomada aqui ao quadrado. Eu quero minimizar essa função, né? Ou seja, achar quem são os valores de beta 0 e beta 1 que tornam essa soma de quadrados dos erros mínima, e se eu encontrar esses valores beta 0 e beta 1, eu vou assumir que eles são aqueles que me dão o melhor ajuste dentro desse critério. Antes de eu mostrar explicitamente como isso é feito e qual é a solução encontrada, é só um comentário, né, que diversas outras funções dos erros podem ser pensadas para encontrar qual é a minha reta estimada. Essa fato, né, de usarmos a minimização da soma de quadrado do erro retorna estimadores para a gente que tem boas propriedades em termos de vício, consistência, eficiência, que foram algumas propriedades dos estimadores discutidas na parte de inferência lá da disciplina há um pouco tempo atrás, tá certo? Então, essa minimização da soma de quadrado, ela pode ser feita para encontrar esse melhor ajuste dentro desse critério que retorna bons estimadores para a gente. E como que funciona o processo de minimização dessa função soma de quadrados do erro? Bem, essa função ela é uma função de dois parâmetros, beta 0 e beta 1, uma vez que o y e o x que aparecem aqui são valores observados. Então, a gente tem que proceder com a maneira, né, como a gente aprendeu em cálculo, para encontrar esses pontos de mínimo se eles existem. Então, o que a gente faz é tomar a primeira derivada parcial da função com relação ao beta 0 e a primeira derivada parcial da função com relação ao outro parâmetro, o beta 1, e igualar essas primeiras derivadas a zero. Os pontos que são solução desse sistema de duas equações, eu estou denotando por beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, são os candidatos a ponto de máximo, mínimo e a ponto de inflexão dessa função. Tá? A solução que a gente vai obter, eu vou apresentar no próximo slide, mas antes disso eu já vou mostrar para vocês aqui que, fazendo as segundas derivadas, com relação a beta 0 e com relação a beta 1, nós conseguimos mostrar que essas derivadas elas são positivas. Então, a solução que a gente vai encontrar para beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, eles são pontos de mínimo dessa função. Então, após a gente fazer algumas manipulações algébricas naquele sistema, nós conseguimos encontrar que os estimadores de mínimos quadrados para beta 0 e beta 1 são beta 0 chapéu, é o estimador para beta 0, ele é dado como a média dos valores do y menos a estimativa que eu tenho para o beta 1 multiplicado pela média do x. Essa estimativa do beta 1, o estimador de mínimos quadrados para o beta 1, ele é dado como uma função da minha amostra e é a razão entre aquelas quantidades SXY e SXX que nós já tínhamos visto a definição nas aulas passadas. Tá? Então, esse denominador aqui está relacionado aos quadrados das distâncias do x com relação à sua média, e essa soma de cima está relacionada ao produto, né, dos desvios cruzados da variável x e y com relação às suas médias. Então, esses são os estimadores, a gente tem que pegar os dados, calcular o valor dos estimadores, para a gente obter quem seria o nosso modelo ajustado, a nossa reta estimada, que a gente denota por y chapéu i igual ao beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes xi. Então, esse é o modelo que a gente ajusta, que a gente estima a partir dos dados, e ele pode ser usado para fazer predições ou para tirar, né, qualquer conclusão a respeito da relação entre x e y na população. Uma coisa importante nesse contexto é que a gente tem que fazer uma avaliação da adequação do modelo ajustado, e esse é assunto para a nossa próxima aula. Antes disso, eu vou retomar aqui aquele exemplo onde a gente tinha, né, a variável resposta como sendo o consumo de combustível de um certo modelo de carro relacionado com o peso, e vamos ver o que a gente vai obter de solução para o ajuste do modelo nesse exemplo. Então, esses são os dados, foram dados na aula passada, a gente tinha já feito essa análise gráfica e calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson para estimar a força dessa relação. E para os dados observados, nós já tínhamos calculado algumas estatísticas, como a soma dos valores de x ao quadrado, a soma dos valores de y ao quadrado e a soma dos produtos dos valores de x e y dentro de cada par que é observado,
E essas estatísticas que foram usadas para estimar o coeficiente de correlação linear, elas são as mesmas que aparecem aqui para a gente calcular os coeficientes da reta, que dá essa relação linear entre essas duas variáveis. Neste caso, a gente consegue mostrar, né, então, que a inclinação da reta ela é dada por menos 0,33 e o intercepto ele é estimado como sendo 39,13, portanto, a reta estimada é uma reta desse tipo. A gente substitui no valor do beta 0 chapéu a estimativa que nós tivemos para ele e no valor do beta 1 chapéu a estimativa que nós tivemos para ele. A interpretação dos coeficientes estimados nessa reta se dá da seguinte forma. O intercepto, né, ele representa o valor da média do y, ou seja, o consumo médio dos veículos, quando o meu x vale zero. Nesse caso, o x representa o peso e nós não vamos ter um carro com peso zero. Então, não é plausível essa interpretação do intercepto da maneira como ele se dá geometricamente, né? Mas no fundo, então, o que significa esse beta zero? Ele representa um nível basal para o consumo, né, em milhas por galão, para qualquer um dos carros desse combustível. O beta 1, ele entra como o fator que determina a forma como o consumo médio se altera de acordo com o valor da minha variável x. Nesse caso, o estimador ele é negativo, justamente porque a gente viu que conforme aumenta o peso do carro, né? A gente tem uma diminuição na quantidade de milhas por galão que ele faz, e nesse caso aqui a indicação é que para cada unidade, né, de peso que é acrescido no carro, eu tenho uma redução de 0,33 unidades na média do consumo. Essa é a interpretação para esse nosso exemplo. Dito isso, né, então é correto também eu dizer que se eu aumento 2 unidades no peso do carro, eu reduzo 0,66 unidades no consumo em milhas por galão e assim por diante, certo? Um outro uso, né, que na verdade às vezes é o principal objetivo para o modelo de regressão, é usar ele para fazer predição. Então, dado um valor novo para a minha variável x, que eu vou denotar aqui por x0, eu posso prever qual é o valor médio do y se o meu x tiver esse valor observado x0. Tá? O ideal é que a gente só use o modelo para fazer previsões para valores de x que estejam dentro do intervalo de valores observados, para evitar um problema que a gente chama de extrapolação, que é de você usar o seu modelo para prever a média do y para valores de x que não foram vistos no processo de modelagem, e pode ser que para valores fora desse intervalo, né, o comportamento seja dado de outra maneira. Então é interessante que esse x0 esteja sempre no intervalo de valores observados para a variável x. Tá? Esse valor estimado para a média dado x0, eu vou denotar por mi chapéu de x0, ou seja, a média do y quando o x vale x0, e ele é simplesmente a gente tomar o valor de x na reta ajustada, na reta estimada, como sendo esse ponto x0 que eu quero. Por exemplo, se naquele caso do peso dos carros relacionado ao consumo, eu quisesse estimar, né, a média do consumo, o y, quando o meu carro tivesse um peso igual a 40, basta eu jogar o valor 40 aqui nessa minha reta e eu vou obter que, em média, estima-se que um carro com peso 40 ele vai ter um consumo de 25,93 milhas por galão. Esse valor 40, se a gente olha aqui no gráfico, né, ele está dentro dos valores observados para a minha variável. Não foi um valor exatamente observado, mas eu posso fazer uma previsão para ele usando o meu modelo, se eu estou interessado em uma análise desse tipo. E antes de finalizar com vocês, eu vou trazer um comentário, né, que a gente pode notar que para cada observação y que eu tenho no meu conjunto de dados, o valor observado ele é dado pelo valor ajustado, ou valor estimado da média do y, usando a relação linear que nós tivemos, somado com um termo que eu chamo de resíduo. O que é o resíduo? Ele é a diferença entre o valor observado para o y com relação ao valor estimado para o y com essa minha relação linear que foi obtida lá com os estimadores de mínimos quadrados. Então, isso é sempre verdade. A gente pega o valor estimado na reta, mais essa diferença do observado com a reta, que é o chamado resíduo, nós temos o valor real do y. Isso é importante aqui para a gente porque esse conjunto de resíduos, quando a gente pega esse resíduo para cada ponto que foi observado, ele está dando para a gente uma ideia daquele erro aleatório que acontece em torno dessa minha reta, dessas minhas medições, né? E esses resíduos, eles são, então, comumente usados para avaliar a adequação do modelo de regressão, que vai ser um dos assuntos tratados na próxima aula.
Então, aqui ao final, vocês vão encontrar exercícios para serem feitos, para vocês praticarem isso. São os mesmos apresentados ao final da aula passada, mas agora a gente evolui não só para calcular o coeficiente de correlação linear, mas também para determinar de que forma essa relação se dá através do modelo de regressão linear simples. Bons estudos, até a próxima aula.